Seguimos então aqui com Liz Elizabeth Gilbert, Comer, Rezar, Amar, esse livrinho aqui. Agora a gente vai entrar no capítulo 20 da primeira parte da Itália. Esse capítulo aqui é um pouquinho longo, não sei exatamente quanto tempo vai dar, mas ele é maiorzinho um pouco, tá? Vamos lá. Eu precisava fazer alguns amigos, então saí à procura. E agora estamos em outubro e tenho uma bela coleção. Já conheço 2 Elizabeths em Roma, além de mim. Ambas são americanas, ambas são escritoras. A primeira Elizabeth é romancista e a segunda Elizabeth escreve livros de culinária. Com um apartamento em Roma, uma casa na Úmbria e um marido italiano e um emprego que exige que ela viaje pela Itália comendo e escrevendo a respeito para a revista Gourmet, parece que a segunda Elizabeth deve ter salvo vários órfãos do afogamento durante alguma vida pregressa. Não é de surpreender que ela conheça todos os melhores lugares para se comer em Roma, incluindo uma gelateria que serve arroz doce gelado, e se eles não servem esse tipo de coisa no céu, então não sei mesmo se quero ir para lá. Ela me levou para almoçar no outro dia, e o que comemos inclui não apenas cordeiro, trufas e um carpaccio enrolado em volta de uma mousse de avelã, como também uma exótica porçãozinha de lampacione em conservas, que, como todo mundo sabe, é o bulbo de uma flor, o jacinto selvagem. É claro que a essa altura também fiz amizade com Giovanni e Dario, os gêmeos de conto de fadas do meu intercâmbio de línguas. Na minha opinião, a gentileza de Giovanni torna o tesouro nacional da Itália. O tesouro nacional da Itália. Ele ganhou meu carinho para todo sempre no dia em que nos conhecemos, quando eu estava frustrada com minha incapacidade para encontrar palavras que queria em italiano, e ele pôs a mão no meu braço e disse: Liz, você deve ser muito gentil com você mesma quando estiver aprendendo alguma coisa nova. Se você viu o filme, você vai ver que existe exatamente essa frase num diálogo dela lá no filme. E na Itália, né, no período da Itália. Quem assistiu o filme, presta atenção, ou volta aí na sua cabeça que tem essa frase, e quem vai assistir o filme, presta atenção, porque você vai ouvir essa frase. Então eu vou falar a frase de novo. Liz, você tem de ser muito gentil com você mesma quando estiver aprendendo alguma coisa nova. Algumas vezes sinto que ele é mais velho do que eu, com seu rosto compenetrado, seu diploma de filosofia e suas opiniões políticas sérias. Gosto de tentar fazê-lo rir, mas Giovanni nem sempre entende as minhas piadas. É difícil compreender o humor de um segundo idioma, sobretudo quando você é um rapaz tão sério quanto Giovanni. Noite dessas ele me falou: quando você está sendo irônica, sempre fico para trás. Sou mais lento. É como se você fosse o raio e eu fosse o trovão. E eu pensei: isso, amor. E você é o imã e eu sou o aço. Me leve até o seu couro e tire a minha renda. Mas, ainda assim, ele não me beijou. Não vejo muito o outro gêmeo, Dario, ou Dario, embora ele passe bastante tempo com Sophie. Sophie é minha melhor amiga da aula de italiano e sem dúvida é alguém com quem você também gostaria de passar o seu tempo, se fosse, eu vou chamar de Dario aqui, tá? Se você fosse Dario. Sophie é sueca e tem pouco menos de 30 anos, e é tão bonita que você poderia colocá-la em um anzol e usá-la como isca para pegar homens de todas as nacionalidades e faixas etárias possíveis. Sophie acabou de tirar uma licença de 4 meses de seu bom emprego em um banco sueco, para horror de sua família e espanto de seus colegas, somente porque queria vir para Roma aprender a falar a linda língua italiana. Todos os dias, depois da aula, Sophie e eu vamos nos sentar à margem do Tibre para tomar nosso gelato e estudar juntas. Nem seria certo chamar isso de estudo, essa coisa de fazermos juntas.
está mais para uma admiração compartilhada da língua italiana, quase um ritual de adoração, e não paramos de sugerir uma a outra novas e maravilhosas expressões. Como, por exemplo, acabamos de aprender um dia desses que stretta significa uma amiga íntima, mas o significado literal de stretta é justa, como para roupas, como uma saia justa. Então, em italiano, uma amiga íntima é uma amiga que você pode usar bem apertada, colada no corpo, e é isso que minha amiguinha sueca Sophie está se tornando para mim. No início, eu gostava de pensar que Sophie e eu parecíamos irmãs. Então, no outro dia, estávamos andando de táxi por Roma e o cara que dirigia perguntou se Sophie era minha filha. Gente, veja bem, a moça tem só uns 7 anos a menos do que eu. Entrei em total paranoia, tentando explicar para mim mesma o que ele acaba de dizer. Por exemplo, pensei, talvez esse taxista romano não fale muito bem italiano e, na verdade, tenha querido perguntar se a gente era irmã. Mas não, ele disse filha e quis dizer mesmo filha. Ai, o que eu posso dizer? Passei por muita coisa durante esses últimos anos. Devo estar com uma aparência bem sofrida e velha depois desse divórcio. Mas, como diz a velha canção country texana, já fui enganado. Aqui é a tradução, já tá? Já fui enganado, processado e tatuado. E ainda estou aqui em pé na sua frente. Também fiz amizade com um casal legal, Maria e Giulio, que me foi apresentado por minha amiga Anne, uma pintora americana que morou em Roma alguns anos atrás. Maria é dos Estados Unidos e Giulio é do sul da Itália. Ele é cineasta e ela trabalha para uma organização internacional de políticas agrícolas. Ele não fala muito bem inglês, mas ela fala italiano fluentemente. Nada demais, já que também é fluente em francês e chinês. Giulio quer aprender inglês e perguntei a ele se poderia treinar conversação comigo em mais um intercâmbio de línguas. Caso vocês estejam se perguntando por que ele não poderia simplesmente aprender inglês com a sua mulher nascida nos Estados Unidos, é porque eles são casados e brigam demais sempre que um tenta ensinar alguma coisa ao outro. Assim, Giulio e eu agora nos encontramos para almoçar 2 vezes por semana para treinar nosso italiano e nosso inglês. Coisa boa de se fazer para 2 pessoas sem nenhum histórico de irritar uma a outra. Giulio e Maria têm um apartamento lindo, cuja característica mais impressionante, ao meu ver, é a parede que Maria certa vez cobriu com xingamentos irados contra Giulio, rabiscados com marcador preto grosso, porque eles estavam discutindo e ele grita mais alto do que eu, e ela queria que ele a deixasse falar. Acho Maria incrivelmente sexy, e essa explosão de pichações impetuosas é apenas mais uma amostra disso. O interessante, porém, é que Giulio considera a parede rabiscada um sinal claro da repressão de Maria, porque ela escreveu seus xingamentos a ele em italiano, e o italiano é a sua segunda língua, uma língua em que ela precisa pensar por um instante antes de conseguir escolher suas palavras. Ele disse que se Maria houvesse realmente se permitido ser tomada pela raiva, coisa que ela nunca faz como boa a anglo-protestante, então teria coberto aquela parede toda com sua língua materna, o inglês. Ele diz que todos os americanos são assim, reprimidos, o que os torna perigosos e potencialmente mortais quando perdem as estribeiras de verdade. Povo selvagem, pontifica ele. O que me encanta é que estamos todos tendo essa mesma conversa em volta de um agradável e tranquilo jantar, olhando para essa mesma parede. Mas vem, amor? Perguntou Maria. Mas meu mais novo melhor amigo na Itália, é claro, é Luca Spaghetti. Aliás, até na Itália, ter o sobrenome Spaghetti é considerado algo muito engraçado.
Sou grata a Luca porque ele finalmente me permitiu ficar quites com meu amigo Brian, que teve a sorte de, quando criança, ter um vizinho de porta de origem indígena chamado Dennis Haha, e que, portanto, sempre pôde se gabar de ter um amigo com um nome mais legal. Finalmente posso competir. Luca também fala inglês perfeito e é bom de garfo, em italiano, una buona forchetta, o que faz dele uma companhia estupenda para gente comilona como eu. Ele muitas vezes me telefona no meio do dia para dizer: "Ei, estou aqui pertinho da sua casa. Quer me encontrar para tomar um café rápido ou para comer uma rabanada?" Digo, eu li errado. Uma rabada. Passamos um tempão nesses restaurantezinhos escondidos nas ruelas de Roma. Gostamos dos que têm iluminação com lâmpadas fluorescentes e nenhum letreiro na porta. Toalhas de mesa quadriculadas de vermelho. Licor limoncello feito em casa. Vinho tinto feito em casa. Pratos de mesa servidos em porções inacreditáveis pelo que Lucas chama de pequenos Július Césares. Romanos típicos, orgulhosos e truculentos, com as costas das mãos bem cabeludas e topetes cuidados com amor. Certo dia eu disse a Luca: "Me parece que esses caras se consideram em primeiro lugar romanos, em segundo lugar italianos e em terceiro lugar europeus." Ele me corrigiu: "Não, eles são em primeiro lugar romanos, em segundo lugar romanos e em terceiro lugar romanos. E todos eles são imperadores." Luca é contador. Um contador italiano, que significa que, segundo sua própria definição, ele é um artista, porque existem várias centenas de leis tributárias em vigor na Itália e todas elas se contradizem entre si. Assim, fazer uma declaração de imposto de renda aqui exige uma improvisação digna de um jazzman. Acho engraçado que ele seja um contador, porque esse parece um trabalho sisudo demais para um cara tão descontraído. Por outro lado, Luca acha engraçado que exista outro lado de mim, o lado do yoga, que ele nunca viu. Ele não consegue imaginar porque eu ia querer ir para a Índia e ir para um ashram ainda por cima, quando poderia simplesmente passar o ano inteiro na Itália, lugar que obviamente combina comigo. Sempre que me vê enxugando o molho que sobrou no meu prato com um naco de pão e em seguida lambendo os dedos, ele diz: "O que você vai comer quando for para a Índia?" Algumas vezes ele me chama de Gandhi em um tom dos mais irônicos, geralmente quando estou abrindo a segunda garrafa de vinho. Luca já viajou bastante, embora alegue que nunca poderia viver em outro lugar que não fosse Roma, perto da sua mãe, já que, afinal de contas, ele é um homem italiano. O que ele pode fazer? Mas não é apenas sua mama que o faz ficar por aqui. Ele tem 30 e poucos anos e namora a mesma mulher desde a adolescência, a graciosa Juliana, que Luca descreve carinhosa e adequadamente como acqua e sapone, pura como água e sabão, em sua doce inocência. Todos os seus amigos são os mesmos desde a infância e são todos do mesmo bairro. Todo domingo, eles assistem juntos aos jogos de futebol, no estádio ou em um bar, se os times romanos estiverem jogando fora de casa. E em seguida voltam todos separadamente para as casas onde cresceram, para comer as copiosas refeições das tardes de domingo, preparadas por suas respectivas mães e avós. Se eu fosse Luca Spaghetti, também não sairia de Roma. Mas Luca esteve nos Estados Unidos algumas vezes e gosta do país. Considera Nova York fascinante, mas acha que as pessoas lá trabalham demais, embora reconheça que elas pareçam gostar disso, enquanto os romanos trabalham muito e detestam. Aquilo de que Luca Spaghetti não gosta é a comida americana, que ele diz poder ser descrita em 2 palavras: pizza ruim. Eu estava com Luca na primeira vez em que tentei comer os intestinos de um cordeiro recém-nascido. É uma especialidade romana. Do ponto de vista culinário, Roma é uma cidade um tanto brutal,
conhecida por seus pratos típicos rústicos, como tripas e língua, todas as partes do animal que os ricos do norte jogam fora. Meus intestinos de cordeiro estavam razoáveis, contanto que eu não pensasse muito no que eram. Foram servidos em um molho espesso, amanteigado e picante, que estava delicioso, mas os intestinos tinham uma consistência, bem, de intestinos. Algo parecido com fígado, mas mais esponjoso. Estava indo tudo bem, até eu começar a pensar em como poderia descrever aquele prato e pensei: não parecem intestinos, na verdade, parecem lombrigas. Então empurrei o prato para o lado e pedi uma salada. Não gostou? Perguntou Luca, que adora esse prato. Aposto que Gandhi nunca comeu intestinos de cordeiro na vida, falei. Poderia ter comido. Não, Luca, não poderia não. O Gandhi era vegetariano. Mas os vegetarianos podem comer isso, insistiu Luca. Porque isso aqui não é nem carne, Liz. É só merda. Gente...